Boa noite, galera. Estamos aqui, mais uma Fala Sério. Convido você a fazer parte desse momento de louvor, de adoração, de comunhão com a presença de Deus, com Jesus. Que você possa agora convidar os seus amigos, a sua família, para que possa estar aí do seu lado. Pega aí, envia essa live, envia aí para os seus amigos, para aquela pessoa da sua família que sempre quis estar com você na igreja, mas nunca teve a oportunidade, para que hoje ela possa ter um encontro com Jesus, para que hoje possa ser o princípio da palavra de Deus sendo vida na sua casa, na sua família, na vida daqueles que convivem com você, com as pessoas do seu trabalho. Então pega aí, encaminha, chama aí os seus amigos, chama a sua família, convida a sua família para estar do seu lado, para compartilhar do amor de Jesus com você, para compartilhar da presença de Jesus com você. Nós vamos ter uma noite de adoração, uma noite de louvor, uma noite bem animada na presença de Jesus. E cremos que aonde que nós estivermos, aquilo que nós buscarmos, e colocando Jesus à frente das nossas vidas, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, tudo vai dar bom na presença de Jesus. Então que você possa hoje viver o melhor de Deus na sua vida, que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Nós não temos a oportunidade de nos abraçarmos hoje, de compartilharmos uns com os outros a presença um do outro, mas nós podemos compartilhar a presença de Jesus. Nós podemos compartilhar a presença do Espírito Santo que é real sobre as nossas vidas. E eu te convido a viver a verdade. Eu te convido a viver a verdade e declarar uma verdade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te convido a declarar uma verdade sobre aquilo que você está vivendo nesse momento. A palavra de Deus nos fala que se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. E Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então hoje nós estamos aqui para apresentar para você e para relembrar você que você tem a verdade, que você tem Jesus, que você tem tudo, que você é aquele que foi amado por Jesus, que foi amado por Deus para experimentar o melhor, para experimentar tudo que Ele tem de bom. Hoje eu queria trazer uma história de duas mulheres que receberam Jesus na casa delas um dia. Uma estava muito ocupada com muitos afazeres, às vezes como muitos de vocês aí agora na sua casa, pensando o que tem que fazer, como que estão as coisas, como que está a organização do dia de amanhã. Mas outra se prostrou aos pés de Jesus e recebia de Jesus o amor, recebia de Jesus a palavra, recebia de Jesus o alimento. Nesses dias que nós estamos em casa, nesses dias que nós estamos afastados um pouco da sociedade, muitas coisas têm vindo na nossa mente, muitas aflições, ansiedade. Assim como Marta estava ansiosa, preocupada com as coisas que ela tinha que fazer para receber Jesus na vida dela. Mas Maria estava ali aos pés de Jesus, recebendo do Mestre a presença dele, recebendo de Jesus a verdade, recebendo de Jesus o amor, recebendo de Jesus a graça, recebendo de Jesus aquilo que Ele tinha para derramar sobre a vida dela. Então que hoje você possa receber de Jesus aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida, que você possa receber de Jesus aquilo que Ele tem para ministrar no seu coração. Talvez você chegou agora nessa live, você ainda não está sabendo o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que nós estamos falando de Jesus e isso basta. Nós estamos falando de Jesus, então não se preocupe. Siga daqui para frente, ouça aquilo que Ele tem para ministrar no seu coração. Ouça aquilo que Jesus tem para ministrar no seu coração nessa noite. A palavra de Deus é viva e eficaz nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela produz frutos nas nossas vidas. E a palavra de Deus é aquela que vai sustentar a sua casa, a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Nós cremos, Jesus, na sua presença. Eu acredito que, como a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Jesus está na sua casa. Então começa a criar a consciência de que Ele está aí. Levante suas mãos aos céus, comece a adorar a Ele. Começa a dizer a Ele: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo mais que tudo.
dizer eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Corro para ti. Não há outro Jesus. Não há outro que me enche de alegria, paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. Meu coração é teu, meu coração é teu. Quero me perder nos teus olhos de amor. Meu coração é teu, meu coração é teu. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Vamos juntos dizer: nada vai nos separar. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. Diga a Ele: o meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, e o meu coração é teu. Vamos juntos dizer: nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Se você crê, aumente o volume da sua voz e vamos dizer: nada, 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 nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Se perca nesse mar de graça, se perca nesse mar de amor. Jesus está fluindo o amor dele na sua casa, onde você está. Ele está fluindo a vida dele aonde você está. Seja livre através das canções. Jesus, ele está aqui. Brilhante Rei do universo, tuas vestes enchem o templo.
diamante de fogo em teus olhos. Envolves-me intensamente, como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso, tão amigo, meu coração te quer. Ele é glorioso, glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso, tão amigo, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer. Diga o nome dele, Jesus. E o meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. Como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso, tão amigo, meu coração te quer, e o meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. Vamos juntos dizer: meu coração, e meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, diga, que amor tão grande. Mais uma vez canta, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
Yes. Amém. Que amor tão grande. Qual foi a primeira sensação que você sentiu quando você se encontrou com esse amor? Quando você se encontrou com Jesus a primeira vez, qual foi a primeira sensação que você sentiu? Foi um amor tão grande? Foi uma paixão? Foi um arrepio? Foi um frio na barriga? Eu me lembro do meu primeiro encontro com Jesus e a sensação que eu senti foi uma sensação de liberdade a qual eu nunca tinha sentido antes. Eu me sentia leve, eu me sentia tão leve que parecia que eu poderia voar a qualquer momento. Eu me sentia mais leve que uma pena, eu me sentia livre porque eu tinha me encontrado com Ele. E a palavra nos diz em Mateus 13, versículo 44, a experiência de um homem que se encontrou com o reino pela primeira vez. E é disso que eu quero falar com vocês agora. Abra sua Bíblia, seu telefone, Mateus 13, versículo 44. A palavra diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A Bíblia nos diz sobre esse homem que ele acha um tesouro no campo, e quando ele acha esse tesouro no campo, ele esconde o tesouro, ele vai, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e volta para comprar aquele campo. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia não diz a quantidade ou a qualidade de tudo o que aquele homem tinha. Ela simplesmente diz que ele vendeu tudo o que ele tinha, mas ela não fala qual o valor do que ele tinha, ela não fala a especificidade do que ele tinha. Sabe por quê? Porque o foco dessa parábola, quando Jesus dizia, não era sobre o que o homem tinha, mas era sobre o que ele estava olhando quando ele vendeu o que ele tinha. A parábola diz que o homem ele achou um tesouro no campo, e quando ele achou esse tesouro no campo, ele foi transbordando de alegria e vendeu tudo o que ele tinha. Essa parábola nos fala sobre um homem que achou algo que tinha mais valor do que tudo aquilo que ele já tinha conquistado na vida dele. Essa parábola simplesmente ela mostra a minha e a sua realidade. Quando nós encontramos com Jesus, nós nos encontramos com algo, com alguém, com uma pessoa que tem muito mais valor de qualquer um dos nossos bens. O mais lindo é que essa parábola ela pode se encaixar na minha vida, ela pode se encaixar na sua, ela pode se encaixar no presidente dos Estados Unidos, na vida do Bill Gates, de qualquer pessoa, porque o tudo dessa pessoa não se compara ao que é a pérola preciosa que é Jesus. O tudo do que o milionário tem é o mesmo que o meu tudo, perto do que Jesus é, nada. Então, o que nós temos, o nosso tudo, é nada perto do tudo que é Jesus. E esse homem, ele entende isso. Portanto, ele vai e ele vende o tudo dele para conquistar o tudo que era Jesus. É com esse entendimento que nós damos. Carlos, por que você dá? Por que nós damos? Por que nós, como igreja, ofertamos, dizimamos? Porque nós não olhamos para aquilo que nós temos. Nós olhamos para aquilo que Jesus é, o tudo. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o valor que Ele tem. Nós não sentimos nada no nosso coração, além de uma necessidade de dar. Foi isso que aquele homem fez. Ele encontrou algo mais valioso do que ele tinha. E quando nós olhamos para Jesus e vemos, uau, é muito maior do que nós temos, é muito valioso, é muito mais do que nós já pensamos em ter. A nossa reação é de pegar o que nós temos e colocar para Ele, de devolver para Ele, de dar para Ele. Essa é a nossa igreja, uma igreja que entende o tudo que Jesus é e olha para o nosso tudo e entende que não é nada perto do que Ele significa. E é com esse coração, com esse entendimento, que eu quero convidar você a dar o seu tudo, não de quantidade, não de qualidade, não de porcentagem, mas tudo aquilo que você vê que vale estar aos pés de Jesus. Aquele homem, ele não quantificou o que ele tinha. Jesus, ele não quantifica o que o homem tinha. Ele só diz que o homem pegou, vendeu para dar aquela pedra preciosa. Então, com esse entendimento, eu quero te convidar a pegar o que você tem e a dar, com o entendimento que Jesus é muito mais valoroso do que aquilo que você tem.
Nós temos a nossa conta no PicPay e nós também temos a nossa conta no Banco Bradesco. Então, se você quer dizimar, se você quer ofertar, esse é o momento propício para você exercer a sua natureza, para você exercer com alegria, como aquele homem fez. A Bíblia não diz que ele vendeu com tristeza e com remorso por conquistar aquela terra, aquele tesouro. A Bíblia fala que ele fez isso com alegria, e é por isso que nós damos com alegria, porque nós temos esse entendimento que Jesus é o nosso tudo. Então não deixe de dizimar, de ofertar na nossa conta do Bradesco e também através do PicPay. No mais, tenha um ótimo e abençoado culto com Laura Oliveira. Amém. Quantos estão sentindo a presença de Deus aí? Fala um amém aí na sua casa. Tenho certeza que essa presença ela já invadiu aí a sua sala, o seu quarto, o lugar onde você está. Eu quero te convidar, eu não sei o que você está fazendo exatamente nesse momento, mas se você estiver fazendo alguma outra coisa, eu quero gentilmente te convidar a parar tudo o que você está fazendo e a se entregar para esse momento. Eu quero que você consiga experimentar a doce presença de Jesus. Eu quero que você se conecte com ela, que seu coração esteja completamente aberto, seus ouvidos estejam completamente abertos para ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós. E que essa presença, essa doce presença, ela possa invadir o seu ser, a sua casa. Amém? Quero começar a falar com vocês algo que está lá em João 6. A palavra de Deus fala lá em João 6 que Jesus ele estava repleto de uma multidão. Existia uma multidão e todos os discípulos que estavam acompanhando Jesus. E Jesus ele começa a falar com essa multidão. Ele começa a falar que Ele é o pão que desceu do céu. Ele começa a falar que aqueles que se alimentarem dele nunca mais teriam fome, nunca mais teriam sede. Jesus começa a falar que se as pessoas não viessem por ele, elas não conseguiriam encontrar o Pai. Então aquelas pessoas, a palavra fala que elas acharam aquele discurso, aquela palavra muito dura. E a palavra nos relata que aqueles que o seguiam já não seguiam mais. A multidão começou a abandonar Jesus, porque achava que aquilo que ele estava falando era muito duro. Então Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês? Vocês também não vão me abandonar? Então João vira e fala: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí ele fala logo abaixo, um versículo que é lindo. Ele fala: nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ei, existia uma multidão que estava seguindo Jesus. Existia uma multidão que estava maravilhada com tudo aquilo que Jesus fazia, com todos os milagres, com todas as maravilhas. Existia uma multidão que amava ouvir uma palavra de amor, de perdão, de salvação. Mas Jesus para tudo e começa a falar para essa multidão: olha, eu preciso que vocês entendam que eu sou o pão da vida. Eu não quero que vocês apenas experimentem do que eu posso dar a vocês. Eu quero que vocês conheçam quem eu sou. Vocês precisam se alimentar de mim. Vocês precisam de alimentar de quem eu sou. E aquela multidão, sem entender aquilo, eles começam a abandonar Jesus. Mas João, por conhecer, assim como diz, ele fala assim: Senhor, nós cremos e nós conhecemos que tu és o Cristo. Ele não apenas cria naquilo que Jesus poderia fazer, mas ele conhecia que tudo que ele precisava estava em Jesus. Por isso que ele fala: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele sabia que existia um lugar de dependência, um lugar de completa dependência em Jesus, que não tinha sentido ir para qualquer outro lugar que não tivesse a presença
a presença de Jesus. Olha, nós podemos se chegar a Jesus através das experiências, mas nós não podemos depender das experiências. Nós precisamos depender da presença de Jesus. Aquela multidão, ela abandona Jesus, porque aquelas pessoas estavam dependendo apenas da experiência de ver quem Cristo era. Mas os discípulos, eles não estavam conectados com Jesus pela experiência, eles estavam conectados com Jesus, porque eles conheciam quem Ele era, eles conheciam a sua presença. Nós podemos viver sem tudo, mas nós não podemos viver sem a presença. Nós precisamos ser completamente dependentes dela. E algo que eu quero falar com vocês hoje é exatamente isso, sobre nós dependermos da presença de Deus. Olha, nós podemos ter vários objetivos da vida, nós podemos ter o nosso chamado, o nosso ministério, mas se isso não carregar a presença, de nada vale. E foi exatamente isso que Jó entendeu, que se ele não tivesse a presença, nada valeria a pena. A palavra vai falar sobre Moisés. Moisés, ele foi designado por Deus a ser o libertador do povo do Egito. O povo vivia em uma escravidão, então Deus colocou isso para Moisés, o desígnio de tirar esse povo da escravidão e levar eles para a terra prometida. Moisés, ele tinha um chamado, Moisés, ele tinha um propósito, Moisés, ele tinha uma palavra de Deus para algo que ele precisava fazer. Então ele começa a direcionar aquela multidão à terra prometida, a terra que mana leite e mel, que eles tanto ansiavam alcançar. E a Bíblia fala que Moisés, ele se encontrava e falava face a face com Deus, como se fala um amigo. Em todo o Velho Testamento, a única pessoa que falava face a face com Deus vai ser Moisés. E aí a palavra diz que Deus, como um amigo, conversando com Moisés, ele fala: Moisés, esse povo é muito duro de coração. Eu não vou, a minha presença não vai mais acompanhar vocês até a terra prometida. Pode continuar guiando o povo, mas a minha presença não vai mais. Então Moisés, ele fala: Senhor, não me deixe subir deste lugar, se a sua presença não for comigo. Não me deixe sair daqui, se a sua presença não for comigo. Por favor, eu tenho que fazer, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito, mas nada disso vale se a sua presença não for comigo. E aí Deus fala para ele: Moisés, eu achei graça nos meus olhos por você. A minha presença vai com vocês, porque eu vi graça nos meus olhos com a sua vida. E não só a minha presença, mas toda a minha bondade vai te guiar. Sabe, Moisés, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha uma palavra, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele tinha um povo para ouvir tudo aquilo que Deus tinha entregado para ele. Mas ele sabia que nada disso valia se a presença de Deus não tivesse com ele. Ei, deixa eu te falar algo. Nada vale no seu ministério, nada vale no seu chamado, nada vale na sua vida, nada vale nos seus sonhos se a presença de Deus não tiver com você. Ele sabia que ele poderia ter tudo, mas ele não poderia deixar de ter a presença. Esse precisa ser o nosso coração, de pessoas que não abrem mão da presença. Deus não precisa de uma multidão para começar a fazer algo no seu trabalho. Deus não precisa que toda a sua casa ouça e conheça Ele para começar a fazer algo lá. Deus precisa de um Moisés. Deus precisa de você. Alguém que não vai abrir mão da presença, para que realmente comece a carregar a presença por onde você passar. Ei, quando nós não abrimos mão da presença, a presença ela já está comigo e com você. Onde eu e você chega, onde eu e você está, tudo é transformado. Deus, ele não deixou o povo
porque tinha um Moisés que não abria mão da presença. Que você possa ser o Moisés da sua casa, que você possa ser o Moisés do seu trabalho, que você possa ser o Moisés da sua faculdade, alguém que não abra mão da presença, alguém que não abra mão, independente do que for, mas que não deixe de estar na presença. A Bíblia vai falar de vários, a gente poderia ficar aqui horas falando de vários exemplos de pessoas que experimentaram grandes coisas porque dependeram da presença de Deus. O que nos leva a experimentar grandes coisas em Deus é a gente depender da sua presença. A dependência de Moisés da presença de Deus fez com que Deus chamasse ele de amigo. A nossa dependência da presença de Deus é o que vai fazer com que eu e você experimente as grandes coisas de Deus. Na palavra nós vemos vários exemplos e nós poderíamos falar de várias pessoas que experimentaram coisas poderosas porque entenderam o poder da dependência da presença de Deus. Quando nós vemos sobre a mulher hemorrágica, a palavra fala que Jesus ele estava cercado de uma multidão. E tinha uma mulher que tinha fluxo de sangue por 12 anos. E durante esses 12 anos, ela procurou todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro, procurando a solução, a cura da sua doença. Mas quando ela vê Jesus, ela fala, se eu apenas te tocar, eu serei curada. Ela sabia que a dependência dela não estava nos médicos, não estava nas pessoas, não estava na sua família, não estava nos seus amigos, mas a sua dependência estava em ir até Jesus, em estar na presença de Jesus. E a palavra fala então que ela invade aquela multidão e quando ela toca nas vestes de Jesus, sai das vestes de Jesus poder, sai virtude. E Jesus começa a perguntar quem me tocou. Então os discípulos falam, mestre, você está rodeado de uma multidão, todos estão te tocando, como você pergunta quem te tocou? Então Jesus fala, não, alguém me tocou, porque saiu o poder das minhas vestes. E aquela mulher, ela se apresenta diante de Jesus e ela é imediatamente curada. De tudo aquilo que ela carregava há 12 anos, ela foi imediatamente curada quando ela entendeu que a dependência dela não estava no dinheiro que ela tinha gasto, não estava em nada, mas estava completamente em entender que Jesus era suficiente para curar ela. Então a dependência da presença trouxe a ela a experiência da cura. Quando a gente vai falar de Pedro, a palavra fala que Pedro pescou a noite inteira e nada tinha pegado. Então Jesus vai até a praia e fala para que ele lançasse as redes novamente. E quando ele lança as redes novamente, ele fala, mestre, nós pescamos a noite toda e nada nós pegamos, mas sobre a tua palavra, na dependência da tua palavra, eu lançarei as redes. E quando Pedro lança as redes, a palavra vai falar que elas se encheram de tantos peixes que elas começaram a se rasgar. Pedro entendeu que a dependência dele não estava na experiência de pesca que ele tinha, não estava na habilidade que ele tinha, mas estava na dependência da palavra de Jesus. E a dependência da presença, a dependência da palavra fez com que ele... A dependência da palavra fez com que ele experimentasse a abundância. Todas as vezes que nós dependemos da presença de Deus, nós sempre vamos experimentar algo novo dele. Nós sempre vamos experimentar de quem ele é. Nós sempre vamos experimentar de tudo aquilo que ele pode nos dar. Nós precisamos ser como João, pessoas que entendem que não basta apenas crer, mas é crer e conhecer. E quando nós cremos e conhecemos, a gente entende que não tem para onde nós irmos, que só Ele tem as palavras de vida eterna. O quanto nós dependermos da presença de Deus, vai ser o quanto nós vamos experimentar de quem Ele é. Quanto mais você depender da presença dEle, mais você vai experimentar quem Ele é.
Moisés dependeu tanto de Deus. Ele não abriu mão da presença de Deus para nada, de tal forma que a experiência que ele teve foi ser chamado pelo próprio Deus de amigo. Ei, a nossa dependência da presença de Deus faz com que a gente experimente ser chamado de amigos de Deus. Que você seja tão dependente da presença, a ponto de se tornar amigo desse Deus maravilhoso. Que você entenda que a presença ela é o suficiente, que nada faz sentido, que nós não precisamos de nada a não ser a presença. A presença que nos faz completo, a presença que dá sentido para tudo aquilo que nós fazemos, para tudo aquilo que nós somos. Que você possa experimentar essa doce presença alcançando você aí agora, alcançando a sua casa. Que você possa não viver da experiência, mas viver na dependência da presença. Esses últimos dias a minha pergunta para Deus era: Deus, o que o Senhor quer de nós nesse tempo? O que você quer da igreja nesse tempo? E o que Deus estava falando comigo é que esse tempo é um tempo onde todas as nossas desculpas caem por terra. Esse tempo é o tempo onde você não tem a desculpa de não vir à igreja, porque a igreja está indo até você. Você não tem a desculpa de não gastar tempo com a palavra, o tempo com a presença, porque nós estamos com mais tempo para fazer isso. É um tempo onde todas as nossas desculpas caem por terra. Que a gente possa viver a experiência de experimentar a dependência da presença. Onde todas as nossas desculpas estão caindo por terra e tudo que nos sobra é depender da presença de Jesus. Fecha seus olhos aí na sua casa. Começa a se entregar para Ele. Começa a falar: Jesus, eu sou completamente dependente da sua presença. Jesus, eu sou completamente dependente. A nossa dependência nos leva a experimentar a multiplicação, a cura, a transformação, a intimidade. Que a dependência da presença te leve a experimentar as melhores coisas. Que esses próximos dias sejam os dias que você mais vai depender de Jesus. Sejam os dias que você mais vai conhecer Ele. Sejam os dias que você vai viver as melhores experiências da sua vida. Comece a pedir Ele nesse momento. Fala: Jesus, eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Porque eu sei que não existe para onde eu ir. Que o único lugar que eu possa estar é na sua presença. O único lugar que vale a pena eu estar é na sua presença. Comece a entregar o seu coração a Ele. Comece a falar palavras de amor a Ele. Comece a pedir, a desejar viver experiências da dependência da presença de Jesus. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras que eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser com você, ser com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
É isso, pessoal. Nós nos vemos amanhã no Instagram da ABA, às 20 horas. Convida todos os seus amigos, toda a sua família. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para falar com vocês amanhã. Então não deixe de estar aqui, conectados com a gente. A gente continua sendo a igreja, a gente continua juntos. Então nós nos vemos amanhã. Um grande abraço e até mais.